conversamos com a linguista e jornalista Letícia Salorenzo. Oi, Letícia, tudo bom? Boa tarde, Thalita. Bom, pessoal. Letícia, ontem Sérgio Moro falou à Rede Globo, ao Fantástico, sobre sua saída do Ministério da Justiça e principalmente sobre um vídeo da reunião ministerial que veio a público na sexta-feira. Esse vídeo que faz parte do inquérito no STF que investiga a interferência, a possível interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, acusação feita por Sérgio Moro, que diz que essa reunião, inclusive, teria provas da interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Eu queria saber como que você viu essa entrevista que Sérgio Moro concedeu ao Fantástico à Rede Globo. Bom, a desculpa foi falar da divulgação dessa reunião pelo STF. Mas, para mim, a relação mesmo tem a ver com um texto do Marcos Coimbra, que foi publicado hoje, agora há pouco, pelo Fernando Moraes, no Nocaute. Tem um vídeo do Marcos Coimbra explicando isso. Mas esse texto já vem circulando já há algum tempo, pelo menos desde ontem à tarde. O meu marido compartilhou isso no Facebook dele ontem à tarde. O que ele fala? Que com essa divulgação dessa reunião, todo mundo saiu perdendo. O Bolsonaro perdeu porque ele não entende o que está acontecendo com ele, não entende o que está acontecendo com a imagem dele, e ele não percebe que a grande maioria da população brasileira não concorda com a forma como ele está conduzindo a economia. O Moro perdeu porque o que ele estava fazendo naquela reunião? Que ele não se levantou e ele não saiu, não foi embora. Preste atenção nisso. Isso daí faz parte da análise do Coimbra, né? E ele sai sujo porque ele se sujou. Ao se misturar com o Jair Bolsonaro, ele se misturou. E nós saímos perdendo porque nós estamos no meio de uma crise pandêmica, uma crise humana e uma crise política em cima disso tudo, né? Ontem, a fala do Moro, ela dialoga direitinho com essa pesquisa. Isso daqui é pesquisa de opinião e a Globo teve acesso a essa pesquisa de opinião. Por causa disso, ela acionou o Moro, tá? O que ele falou? E outra coisa, o Moro é muito ruim de roda. Nossa Senhora, eu sei, eu não lembro mais o nome das editoras daquela entrevista, mas são duas grandes guerreiras, porque você vê que o texto está todo recortado, está todo dividido lá. É difícil você construir uma frase inteira que ele fala. Você tem... É uma colcha de retalhos aquilo, né? E várias vezes, várias falas que ele tem, ele dialoga, você vê que tem os frames da Globo ali, né? Ele fala que as alianças do Bolsonaro são questionáveis. Para que ele está falando isso? Ele fala que as substituições no Ministério da Saúde, 2 substituições em menos de 30 dias, são questionáveis. Para que ele está falando disso? Novamente, né? Ele diz que o presidente tem uma postura negacionista com relação à epidemia, ou seja, será ele ou será a Globo que está falando isso, né? No momento em que quando Marcos Coimbra fala, por que ele não se levantou e foi embora da reunião? Tem um momento em que a Globo mostra um momento em que o Moro se levantou no meio da reunião e foi embora. E aí o Guedes começou a falar de privatização do Banco do Brasil. Aliás, foi a única coisa que a Globo mostrou da fala do Guedes, a privatização do Banco do Brasil, né? E ele é muito ruim de roda, mais uma vez. Ele se esquiva o tempo todo de dizer, não, quem tem que responder isso é o presidente. Não, eu não acho adequado eu falar isso. Gente, ele tem que se posicionar e ele não estava sendo... ele não estava articulando ideias, tá? A Globo acabou de perceber nesse domingo que o marionete que ela encontrou é um péssimo marionete para os planos dela. Ele parecia estar muito à vontade nessa entrevista. O único momento que parece que rolou uma saia justa, se é que eu posso dizer isso, é o momento que a Poliana Brita pergunta para ele por que que ninguém se contrapõe a algumas das ideias apontadas pelos ministros.
E daí ele diz assim, é muito difícil ter o contraditório numa reunião como aquela, e você devia perguntar para os outros ministros, na verdade. Ela fala assim, não, mas você passou 1 ano e 4 meses nesse governo. E daí ele dá uma risadinha e fica meio sem jeito. Mas foi o único momento que pareceu que ele se sentiu desconfortável, mas o resto do tempo ele parecia estar muito confortável dando aquela entrevista à Rede Globo. Ele sempre está confortável porque ele só dá entrevista para onde ele se sente bem, né? Até porque se ele der entrevista a algum lugar onde ele não se sinta bem, vai ser ressaltado toda a dificuldade que ele tem de articular ideias, de concatenar ideias, né? O que a Poliana Brita alfinetou ele ontem vai justamente em cima de tudo o que está sendo questionado dele. Por que ele ficou durante tanto tempo com a imagem dele atrelada ao governo Bolsonaro? E tem uma hora que ele fala isso, né? O governo Bolsonaro estava se aproveitando da minha imagem de combatente de corrupção, de pessoa que combate a corrupção arduamente e, na prática, não estava combatendo a corrupção, né? Em termos de jornalismo, qual a sua opinião sobre essa entrevista? E, a partir da sua análise desses frames da Globo, do Jornal Nacional, do Fantástico, você pode apontar que existiu, de fato, uma articulação entre Rede Globo e Sérgio Moro? Mas isso até as pedras lunares já descobriram, Thalita. Não tem problema, não. Existe uma articulação total. Oi? Vamos deixar claro aqui para todo mundo, né? Claríssimo, né? Porque a Globo precisava de um personagem para desmontar, entre aspas, o Lula. Ela usou o Sérgio Moro. Ela está percebendo agora que esse personagem foi péssimo para desmontar o Moro, né? O Lula, né? Até porque o Lula não foi desmontado, ele continua aí, né? E deixa eu ver o que mais que tem outra coisa, revelar a verdade por trás da minha saída, foi isso que ele falou. Ele falou, a agenda anticorrupção do presidente não teve o impulso para que nós implementássemos a agenda anticorrupção, né? E o governo se valeu de minha imagem. Tá aqui. E outro momento aqui. O senhor teria guardado alguma prova do presidente Jair Bolsonaro? Não, claro que não. Eu duvido isso, tá? Para mim, tem um monte, inclusive já há boatos circulando aí, boatos, nada disso está confirmado, mas o que se diz é que vários jornalistas ligados ao Moro estão dizendo que ele grampeou o Bolsonaro desde o primeiro dia de governo. Sabemos dos grampos de Sérgio Moro em outros momentos, né? Letícia, sobre essa reunião ministerial do dia 22, você já comentou aqui com a gente um pouquinho sobre inadequação de gêneros textuais. Queria que você falasse um pouco sobre isso em paralelo com a reunião do dia 22. Pois é, o gênero textual, quando eu estudei no segundo grau, era ficção, literatura, jornalismo. Hoje em dia, qualquer texto que tenha uma função social, ele é um gênero textual, né? E para executar aquela função social, ele vai ser engessado num formato, você tem que seguir padrões para aquele texto, né? E hoje em dia, texto não é apenas o texto escrito, você tem o texto, você tem a imagem, você tem o som também, é um processo mais multimídia. Então, se você pensar no gênero textual, reunião de presidente da República com ministros de Estado, o que aconteceu naquele vídeo que foi divulgado foi tudo menos uma reunião ministerial. Aquilo ali estava muito mais para churrascão na laje do que para reunião ministerial. E isso não é moralismo da minha parte, eu falo tanto palavrão, ou até mais palavrão do que o Bolsonaro. Mas, numa reunião no Palácio do Planalto, eu não vou usar aquele linguajar. Não se usa, isso é inadequado, isso é impróprio. Ainda mais uma reunião registrada, em áudio e vídeo, e o cara fala aquele monte de palavrão. Gente, que é isso? Sabe? É um sujeito absolutamente despreparado
para o cargo que ele está ocupando e ele não tem a menor noção do sistema. Ele não sabe movimentar as engrenagens desse sistema. Inadequado, é a palavra. Totalmente. Letícia, Totalmente. agradeço demais sua participação. Um beijo para você e até semana que vem. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.